você pode ser feliz se você conhecer as Escrituras e se você conhece o poder de Deus na sua vida. Será que nós não andamos errado porque não conhecemos as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus? É a pergunta que Jesus fez quando eu lia o trecho do Evangelho. A gente está pegando esse versículo e transformando na nossa reflexão. Porque se a palavra é tão viva, não é que você está isolando um versículo, não. Ela pode ajudar a gente a pensar. Será que se nós não olharmos as Escrituras, não no sentido de meditarmos as Escrituras, olhar, meditar, refletir, essa palavra faz a gente pensar. Lógico que tem todo um contexto histórico, certas passagens que muita gente às vezes não compreende, mas há de se interpretar. Pega um texto, aí de repente precisa ver de onde veio esse texto, que época que era, qual que era o contexto, daí você vai se situando. E o próprio poder de Deus, o Espírito Santo, é Ele que está dando eco à palavra de Jesus. Um teólogo dizia que Deus é o silêncio, porque a substância Ele não consegue falar, não tem boca. Falou através de Jesus, que se tornou carne no seio virginal de Maria e se fez homem e habitou em nosso meio. E nos falou das coisas do Pai e falou que não tem mistério mais a vida, que nós voltaríamos ao Pai e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora é viver, agradecidos, alegres. E o Espírito Santo que nos é dado está fazendo ecoar essa voz, para que você possa não ouvir somente, mas escutar. Ouvir e escutar. Quem escuta, porque às vezes você pode perguntar para alguém, você está precisando de alguma coisa, você acaba nem ouvindo, finge que ouve. Mas se você escutou, você está interagindo, está prestando atenção na escuta. Para nós que trabalhamos com psicologia e tal, a gente gosta muito da escuta diferenciada do sujeito, precisa saber escutar o outro. Por isso que eu queria escutar vocês, por isso que eu insisto muito na sua participação. Porque quando aqui eu estou falando, lendo, é porque eu estou escutando a tua voz. E quando eu escuto, isso pode dar uma diferença muito grande, porque se a gente não escutar, a coisa fica muito comprometida. Então vai pensando aí e participe com a gente. Gostaria de interagir aqui, colocar alguns pedidos do Ricardo de Jesus, de Ilhéus, Bahia. Está assistindo o programa, ele está gostando muito, ele tem, portanto, muita angústia. Me fez frisar isso aqui, olha que importante, a angústia, a dúvida, tire a dúvida do coração, não tenha medo de errar, se errar, você tem um Redentor que vive. Tem pessoas que ficam paradas porque vivem com culpa e não avançam. Ninguém nasceu para errar. Quando você sai de casa, você não quer cair na casca de banana que está ali, mas por isso que tem que olhar. E se cair, levanta. Isso é que é fundamental. Cristina Boscariol Conte de Salto, seus pedidos estão ali. Patrícia dos Santos, Posto da Mata, Bahia. Joelita Souza Coutinho, de Guajeru, Bahia. Marlene Ulian Sonego, deve ser isso, o Sônego, não sei. Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Anadora Libânio Alemão, de Rio Branco, Acre. E Giane Onílio dos Reis, de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Muito bem, colocamos aqui seus pedidos e temos também algumas intenções aqui no Facebook, eu gostaria de ler. Diz o seguinte, a Daniela, ela fala, bom dia, eu creio muito no poder de Deus em minha vida. É um testemunho, que bom. Obrigado, Daniela, isso é muito bom. Também aqui a Francisca Maria diz, bom dia, Padre, bom dia, sua bênção, Deus abençoe. Sou de Manaus, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Sim, isso é importante, né? Aumenta a minha fé. Porque a fé vem de Deus. 3 virtudes que vêm de Deus, chamadas virtudes teologais. Fé, esperança, caridade, que é amor. Como que eu vou ter fé se eu não pedir fé? Eu preciso ter fé. E a fé vem de Deus, a esperança também e o amor. É Ele que me ensina a amar. Eu não sei nada. Você sabe de alguma coisa? A gente precisa buscar, ter essa humildade de aprender todos os dias. Obrigado, Francisca. A Vilma Ferreira diz, eu creio, mas aumenta a minha fé.
Jesus, ela diz. Muito obrigado. A Célia Martins também diz que sim, que ela crê no poder de Deus. E a Isolda Lúcia diz também, eu creio. Que importante, olha, são pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, eu agradeço a sua audiência, a sua participação. Como é importante a gente poder crer. Se a gente não acredita em si mesmo, por exemplo, como que você vai fazer algo? Interessante que eu não vou na casa das pessoas, às vezes, que me convidam, para um almoço, para uma janta, alguma coisa assim, e a pessoa, eu faço, que bonito esse arroz. Mas não ficou do jeito que eu sempre faço. Nunca fica. Em todas as casas que eu vou é engraçado, né? As pessoas, elas parecem que não é, elas precisam acreditar mais nela. E não precisa dessa situação de justificativa. Às vezes, não deu certo, não deu, mas o importante, quando a gente vai na casa de alguém, a gente vai para ser a expressão do amor, da palavra, como Cristo ia na casa de Lázaro, seu grande amigo, Marta e Maria, e visitava outras casas também. É importante a gente estar juntos, poder sentar à mesa, e sentar à mesa para o homem oriental, como era Jesus, que não comia sentado, mas deitado num divã. Esse era o costume na época. Por isso, quando estar assim, nesse estado, quando alguém convidava, era para oferecer o perdão, oferecer o caminho, oferecer... Lembra daquela passagem que Jesus entrou e a pecadora se aproximou, lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos e não parava de osculá-lo, beijá-lo. E, no entanto, o fariseu que convidou nem ofereceu a água para lavar os pés da poeira, não ofereceu o ósculo, o beijo da paz e nem ungiu ele com a cabeça, que é costume da lei naquela época, né? Mas, no entanto, ela foi muito mais expressão da lei. Ela foi com amor, com dedicação. Então, receber. Então, eu estou falando isso porque às vezes a gente parece que nunca acredita no poder da gente. Deus dá poder para você. Presta bem atenção nisso, olha. Se você acredita em Deus, é porque Ele também acredita em você. Ele gosta de você, Ele te ama, aliás. E Ele não deixa de agraciar você com com a resposta dos seus pedidos. Acredite nisso. Tem pessoas no Instagram, vamos pegar aqui para a gente poder ler também? Wilson, obrigado. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Diz aqui o Milton, sim, todos os dias, pois assim há superação. Obrigado, Milton. É isso aí. Como é bom a gente superar os nossos pensamentos, as nossas mazelas, ser superior, né? Ser superior. Isso é perdão. Quando eu perdoo, eu estou sendo superior. Não é isso? Muita gente fala assim, eu vou esquecer. Não, ninguém esquece. A gente tem uma memória, mas quando a gente supera, aquilo fica no esquecimento, porque o amor é maior. Tem outra pessoa aqui também, diz, todos os dias e a cada dia sinto mais este poder de Deus. A Selma, a cada dia que acordo. Que beleza. Olha, poder, né, Selma, levantar, colocar os pés no chão mesmo, os dois pés. Tem muita gente que fala assim, vou levantar com o pé direito. Não, pode levantar com o esquerdo também. Não começa a criar preconceitos, começar a acreditar em bobagens. Tem gente que vira o chinelo, vai desvirar logo porque senão a mãe vai morrer. Ou fica escravo dessas coisas. Para cristão não tem isso, hein? Levanta com o pé esquerdo, com o direito, não importa. Sempre é colocar os pés na realidade e não deixar que essas coisas atrapalhem. Nossa, um gato preto passou na minha frente. Ou então passei debaixo da escada. Não vou passar debaixo aí. Ou então quebrou um espelho. Não, acaba com essas crendices, isso aí não é nada. E acreditamos nisso e não acreditamos muitas vezes no poder de Deus. Olha que coisa antagônica, que coisa boba, né? Uma outra pessoa aqui que está nos dizendo, Alessandra, o poder de Deus em minha vida é enorme, mas preciso fazer a minha parte também. Tem coisa que depende somente de Deus, tem coisa que depende de Deus e de mim, mas tem coisa que depende somente de mim. É isso mesmo. Parabéns, Alessandra, porque isso vem com a catequese do padre Luiz Sequinato, né? E eu falo muito isso nas minhas missas. Tem coisas que você tem que dar o seu parecer, você tem que dar a sua vida. Já pensou se você não interagir? Então nós ficamos assim, né? Meio manipulados por Deus. Deus não quer que você seja manipulado nem por Ele, nem por ninguém, porque o amor é liberdade.
Quem ama o outro deixa livre. Isso é fundamental. Se você ama teu marido, se você ama tua esposa, ama teus filhos, gera liberdade neles, mas responsabilidade, principalmente com os filhos. Né? Uma liberdade na qual fala assim, você tem que escolher, para que a pessoa saiba fazer escolhas. Sempre tem que ter 2 ou 3 alternativas. Uma não é alternativa, uma é imposição. Então, falando isso com você, mãe, você, pai, quando vai propor alguma coisa para um filho, você não quer que o filho, por exemplo, pegue na chave, um filho pequeno. Você tem que fazer uma troca com ele. Né? Não adianta falar para ele que não. Esse não para ele não existe no inconsciente. Por isso que tem muita gente que fala assim, eu não vou ficar doente. Para o inconsciente isso não existe, então é a mesma coisa que está dizendo, eu vou ficar doente. O não codifica no inconsciente. Então é melhor dizer, estou com saúde, estou bem, estou feliz, gosto da vida. As dificuldades são inerentes, mas sou vitorioso. Isso é fundamental, senão a gente fica falando coisas que só confirmam a nossa miséria humana e não ajudam a gente a crescer. Aí a gente acaba fazendo confusões mentais e projetando nos outros as nossas mazelas, com certeza. Quero falar mais uma vez da nossa campanha. Eu não sei se nós temos o quadro da campanha, se já chegou lá na nossa sala, onde a gente pode projetar. Mas, seja lá como for, eu gostaria de dizer assim para você, olha, você que é sócio evangelizador, não deixe de fazer a sua contribuição. Você viu que você recebeu um boleto diferenciado para pagar na Caixa Econômica ou nas lotéricas. Isso foi para economizar. Já falávamos isso com vocês numa outra ocasião, mas permita dizer novamente. Porque os bancos cobravam taxas altíssimas, então a contribuição ficava mais para o banco do que para a gente mesmo. Então a gente colocou, portanto, na Casa Lotérica ou na Caixa Econômica. Mas há a opção do débito em conta. É melhor ainda, porque o débito em conta, o que acontece? Você não vai esquecer. E quem fizer esse débito em conta, você receberá o terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Não esqueça disso, né? E contribuir com o seu boleto ordinário e também com outro extraordinário. Aquilo que eu falava, o milagre acontece quando eu dou o primeiro passo. O milagre da fé. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu dou o passo, aí Deus coloca o chão. Isso é acreditar. Agora, eu não vou dar o passo, eu não sei se vai ter chão lá. Eu não estou falando você vai entrar, você está dentro de um poço e vai dar um passo para cair no fundo do poço e você não sabe se tem água. Não, isso é imprudência, no mínimo. E Jesus vai falar, sede manso como as pombas, tendes a astúcia da serpente. Fique atento. Mas eu estou falando agora da fé. É outra dimensão. Quando você fala da realidade é uma coisa, agora estou falando da fé. A fé é acreditar. Como dizia Jesus, felizes daqueles, Tomé, que acreditaram sem terem visto. Você acreditou porque viu. Você tacou o dedo aí na minha mão e no meu lado. Mas feliz daquele que acredita sem ter visto. E sabe por que também acredita? Porque ele faz a experiência do poder de Deus na sua vida. Né? E Deus, lógico que não é um tubo de ensaio onde você faz experiência, como você faz nos laboratórios, não. Mas estamos falando dessa experiência que nos ajuda a levar à superação, da busca, da intimidade. Então, você, por favor, supere-se a si mesmo e esteja sempre conosco como um sócio evangelizador, contribuindo, então, portanto, com o seu boleto ordinário, com o seu extraordinário. E você que ainda não decidiu, torne-se sócio. Hoje até agora não chegou um sócio novo. Não sei o que está acontecendo, né? Fico meio preocupando, né? Por que você não liga e fala assim, eu quero ser sócio? O padre está falando tanto aí. Tem muita gente que, aliás, uma pessoa dizia semana passada, não tira esse padre aí, não deixa ele falando com a gente e tal. Então, para eu estar aqui, tem que ter contribuição dos sócios. Não porque eu recebo o meu salário, não é isso não. Acontece que eu tenho uma ajuda para poder vir para cá, pagar o pedágio, a gasolina, aquela coisa mais. Largo tudo para estar levando a boa notícia para vocês, o Evangelho. Então, você que ainda não tomou essa decisão, ligue lá, 0 operador 19 38719620 e torne-se um sócio. Diga, quero ser um sócio evangelizador.
E também lembrando você, sócio, que está recebendo a capelinha com a oração, a oração que a gente vai fazer no último bloco. É um presentinho que a gente tem para com vocês, né? Se você já fez, ou talvez queira passar para alguém de presente, porque é bonito a gente dar aquilo que a gente tem, dar aquilo que a gente está sobrando, o que a gente fala, não, é meu, isso aqui é meu. Não, quando a gente partilha, as coisas se abrem de uma forma tão dinâmica que a vida se torna diferente. É preciso acreditar, né? Se a gente não acredita, a gente se fecha em si mesmo e a vida acaba ficando muito lacônica, tão pequenininha, vai depender dos olhos que a gente tem, né? É como aquela mensagem que eu já falei para vocês, que refere-se à vida eterna. Quando você vê um barco, você vai no cruzeiro, que você vê um barco enorme, nossa, imenso aquilo. Quando ele sai, quando chega lá no horizonte, onde o céu e o mar se encontram, que parece que está tudo junto, você vê ele pequeniníssimo, mas pequeno que os seus olhos não vê. A dimensão diminuída está em nós, não no navio, ele continua sendo grande, imponente, bonito e assim por diante. É a maneira com que a gente olha. Quanto mais distantes nós estamos, mais a gente tem dificuldade para ver. Quanto mais próximo eu estou do fogo do Espírito, mais aquecido eu estou. Não posso estar longe do fogo do Espírito, esse fogo que não queima, mas é um fogo que arde o meu interior, que faz aquecer a minha vontade de amar, de viver, de superar, de pedir perdão, como aconteceu com aquele nosso irmão Mário, que voltou justamente a sua fé viva, solícita, a partir de um ato de volta, porque o sacramento da confissão é o sacramento da volta. Voltar, como o filho pródigo, voltei. Olha, fui lá, acreditei nos homens. Aliás, confiei nos homens. Como diz o profeta Jeremias, maldito o homem que confia em outro homem. Você acredita no homem, por favor, não deixe de acreditar. Se ele mentir, você perdoa. Mas confiança somente em Deus. A sua confiança está em Deus. Porque eu vejo muitas vezes pessoas que vão à comunidade, vão à missa, ou frequentam, e de repente elas brigam entre elas, vão embora. Mas eu confiava tanto no fulano. Aí você errou. Você tem que acreditar na pessoa. Mas ela é humana, ela erra também, né? Senão a gente fica no falso moralismo, cobrando dos outros, né? Existem chavões. Eu não vou na igreja porque ficam reparando minha roupa, reparando meu sapato. Isso é reputação. Mas deixa que olhem. Mas vai encontrar pessoas muito santas também, vai encontrar gente boa demais, gente que vai te acolher, e principalmente Jesus, é Ele que acolhe, e principalmente quando você participa da Eucaristia, né? Então muita gente desanima, porque não está coerente, não percebe a sintonia que pode existir com Deus, e aí acaba, pulando de galho em galho, aqui não está dando certo, e não sei o quê, não cria raiz. É como a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, jogou a semente em lugar pedregoso. Quer dizer, a raiz, ela até nasceu, mas cheia de pedra, é uma pessoa inconstante, morreu logo. Será que você é inconstante? Ou será que você deixou cair a sua semente no meio dos espinhos? Os espinhos sufocaram, preocupações com a vida, preocupações com a história, preocupações em demasia. Ou será que caiu no coração fértil? Se caiu no coração fértil, é frutos com certeza. E de cada fruto, muitas sementes. E dessas sementes se multiplica outros frutos. É fruto sobre fruto e não tem mais fim. Dá tempo de você participar com a gente ainda. 0 operadora 19 3871 9620. Mande suas intenções, fique sócio e também conte o que o poder de Deus tem feito na sua vida, o que tem transformado. Dê um testemunho, que para nós é importantíssimo acreditar que a vida que eu recebi, e essa vida vem de Deus, tem sido abençoada e teve um momento que houve um divisor de águas, mudou a minha vida. Com certeza a gente pode dizer isso e vai ajudar muitas pessoas a pensarem também. Nós vamos fazer um outro break e voltamos logo em seguida.